Boa noite. Obrigada. É uma alegria estar aqui. É a primeira vez que eu venho para falar. Mas eu já vim outras vezes para assistir palestra aqui. E gostei muito do ambiente, achei gostoso. E eu sinto uma alegria muito grande. E eu estou aqui hoje, na realidade, era para estou substituindo uma amiga, Maria de Lourdes, lá do Caminho de Damasco. E ela pediu para eu vir para falar com ela. E então eu tive pouco tempo para preparar o meu trabalho e eu espero que vocês colaborem comigo com a energia de amor, de compreensão de vocês, tá bom? Então, por que eu tive a ideia de falar sobre isso? Porque nós estamos vivendo um momento muito difícil no nosso planeta. É muito sofrimento que a gente tem enfrentado. Às vezes algumas pessoas falam, mas o mundo sempre foi assim. Mas eu não sei se por causa da facilidade que nós temos de ter notícia do mundo inteiro, nós temos a sensação de que está pior. Mas a própria espiritualidade fala que está mesmo mais difícil. Porque nós estamos num período de transição, que vem se arrastando há centenas de anos, mas que nós estamos bem no final. E que esses momentos estavam previstos mesmo, né? Quando espíritos que ainda não souberam compreender a necessidade do bem, estão tendo as últimas oportunidades de reencarnar. E aí é óbvio que eles, não compreendendo o que é necessário, acabam encarnando e cometendo muitos erros. Nós sabemos que todos somos filhos de Deus. Nós sabemos que todos teremos oportunidades de crescer. Sabemos que estivemos numa posição muito pior do que estamos hoje, que a gente não compreendia, né? E que estaremos muito melhores amanhã. Mas o que nós precisamos compreender é esse momento, o que nós devemos fazer, o que é importante para cada um de nós. Então vamos tentar compreender para nós espíritas como que é isso. Uma vez eu estava conversando com uma amiga e falando naturalmente de expressões espíritas, como mundo de provas e expiações. O mundo está difícil porque nós vivemos um mundo de provas e expiações, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, reencarnação, e a pessoa não entendeu nada. E aí é óbvio, estou cansada de saber que isso são termos espíritas, né? E aí eu tentei explicar para ela uma coisa que, pelo menos para a maioria de nós aqui, são expressões normais, né? Nós já ouvimos falar inúmeras vezes. Mas é sempre bom recordar o porquê dessas expressões, o significado delas, para que a gente possa compreender qual a necessidade que nós temos das provas. Por que nós passamos por elas? Então, quem trouxe isso para nós? Primeiro, compreendendo isso. Essas são informações de Kardec. Allan Kardec foi um cientista francês que começou a receber todas as informações, reuniu essas informações, que a gente chama de codificação, e ele escreveu esses livros, né? Primeiro o Livro dos Espíritos, que contém todas as informações do mundo espiritual, do que é a base da nossa doutrina. Aí veio o Livro dos Médiuns, que explica quais são os tipos de mediunidade. Aí veio o Evangelho. Ele quis mostrar, e fez isso, né? Que nós somos cristãos, nós seguimos as orientações de Jesus. Então ele pegou as informações do Evangelho, juntou aquelas que eram parecidas e fez aquelas explicações para que ficasse mais compreensível para cada um de nós. Aí depois veio o Céu e o Inferno, onde possui várias, além de explicações, depoimentos de espíritos que tinham desencarnado, que se comunicavam e que foram servindo de exemplo para o nosso aprendizado. Aí depois veio a Gênese, que explica muita coisa
que a gente não compreendia, inclusive os milagres. Ele explicou para nós que milagre não existe, que o que existe são coisas naturais que, com o passar do tempo e o aumento da nossa compreensão das leis divinas, nós vamos compreender que tudo isso é natural. Está lá na Gênese, tudo isso. E obras póstumas são, quando Kardec desencarnou, ele tinha deixado várias anotações. E dentro dessas anotações, eles reuniram, né, a Meli, que era sua esposa, reuniu essas informações e acabou dando no livro, que é Obras Póstumas, que é excelente também. Então, junto com ele vieram, por que eu quero mostrar esse nome? Para mostrar, para a gente compreender que são muitas pessoas inteligentes, cultas, que eles perceberam esse mundo espiritual. Então nós estamos muito embasados. Não é uma coisa que alguém resolveu falar, nossa, eu acho que é isso porque alguém falou aquilo. Não é. Pessoas muito inteligentes como Camilo Flammarion, como Gabriel Delany, e Leon Denis e William Crookes, um grande cientista, eles foram contemporâneos de Kardec. E eles ajudaram Kardec, porque eles estavam ali mantendo a força, dando força para ele, foram amigos dele e escreveram muitas obras. Então, qualquer um dessas pessoas que vocês encontrarem livro deles, vocês podem ter certeza que são obras muito, muito boas, que nós podemos confiar. E eu fiz questão de colocar Bezerra de Menezes, porque todos nós sabemos, conhecemos Bezerra de Menezes pelo nome, por tudo que ele deixou, pelo amor dele, pela dedicação, pelo espírito que ele é. E que todo mundo fala sobre ele, inclusive quantas vezes nas nossas preces nós pedimos por ele, né? E Bezerra de Menezes, embora ele tenha nascido quando Kardec ainda era vivo, ele só compreendeu, ele só foi descobrir o Espiritismo depois do desencarne de Kardec. Mas eu coloquei assim, como se ele fosse um trânsito, né? Kardec já tinha desencarnado e conheceu, mas ele já tinha nascido quando Kardec ainda era vivo. E temos os nossos contemporâneos, Augusto Cury, Raul Teixeira, Divaldo, que ainda está entre nós, né? A gente não sabe por quanto tempo, porque eu acho que ele fez 90 anos, né? Esses dias. E Chico Xavier, com quem convivemos muito, mas que já partiu para o plano espiritual. A Ivone Pereira, ela já partiu faz tempo, eu li vários livros dela, excelente médium. Então são nomes, claro que existem muitos outros, mas esses são nomes que vieram ampliar a obra de Kardec. Com Chico Xavier nós vimos a obra inteira de André Luiz. Então, quando nós olhamos a obra de Kardec e nós depois lemos André Luiz, e a gente vê o desdobramento de informações que André Luiz trouxe desse mundo espiritual, que Kardec trouxe para nós, é de impressionar. Imagina, quando que a gente lendo a obra de Kardec, a gente ia imaginar o nosso lar? Uma cidade inteira com pessoas vivendo da mesma forma, e nós descobrimos que passar para o outro lado é muito menos estranho do que a gente imagina, que a gente imaginava. Nossa, então nós vamos desencarnar, aí nós passamos para o outro lado, e aí vai ser assim, assado, e aí a gente descobre que às vezes a gente nem consegue perceber que nós passamos para o outro lado. Então, são muitas informações. E são informações importantíssimas para nós, importantes para que nós possamos compreender como a vida é e isso nos auxiliar em como nós vivemos aqui e agora, né? Bom, e aí nós temos que compreender o que significa livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma questão importantíssima na nossa compreensão para que nós possamos compreender a vida.
Então, o livre-arbítrio é uma lei universal que dá ao espírito encarnado ou desencarnado, porque somos espíritos imortais, o direito de pensar e agir. A partir do momento em que nós podemos pensar e agir, então nós podemos escolher. A escolha é nossa. E a importância disso é que isso é uma das condições fundamentais para a nossa evolução. Se nós não pudermos escolher, como que nós vamos crescer? Tem jeito, né? Como que a criança, vamos dar um exemplo, como que a criança pode aprender a andar de bicicleta se o pai nunca soltar? Como que a criança pode passar de ano se ele nunca fizer a lição e se dedicar? Ou ir à aula, à escola? Então, nós precisamos ter o direito de escolher. E isso foi dado pelo Pai, por isso que chama livre-arbítrio. É a liberdade que eu tenho de escolher. E isso é fundamental na nossa condição de humano, né? E nós podemos afirmar dessa forma que nós somos o árbitro da nossa própria vida. Nós é que escolhemos aquilo que nós vamos ter e, portanto, tudo o que acontecer a partir daí é responsabilidade nossa. Nós temos o direito de escolher, mas nós temos também a responsabilidade de saber, de arcar com as consequências de tudo aquilo que nós escolhemos. E aí, nós podemos, quando nós escolhemos alguma coisa, independente da justificativa ou da motivação que nós tivermos, nós vamos acionar aquilo que nós chamamos de lei de causa e efeito. Onde o mal gera o mal e o bem gera o bem. Isso é lei universal. E nós, na nossa vivência, mesmo jovens, nós já podemos compreender isso. Essa imagem eu achei ela muito interessante porque fala da importância da família na educação dos filhos. Quando nós agimos com violência, naturalmente nós vamos gerar violência para aquelas pessoas, inclusive, que estão ao nosso lado, e os filhos principalmente. E esse aqui, ó, que eu achei fundamental, porque essa imagem aqui não é montada. Essa imagem é de uma reportagem, eu não sei se alguém aqui viu. Estava tendo uma enxurrada muito grande e um cachorrinho estava lá sendo levado pela água. 2 menininhos vindo da escola e eles fizeram aquilo ali, gente. Olha, um agarrou na grama, deu a pastinha para o outro, ele agarrou naquilo e foi lá e pegou o cachorrinho. E eu fiquei imaginando o que passa dentro dessas crianças. Vocês já imaginaram o amor que tem ali dentro? Para eles olharem um para o outro e pensar, vamos fazer isso? Um dar a ideia para o outro. E os dois, motivados pelo amor, tiveram esse ato aqui do bem. Né? Então foi mais ou menos isso que eu senti na hora que eu vi essa imagem. Então o uso as boas escolhas sempre vão gerar boas escolhas. E as más vão gerar o bem, um processo evolutivo bom. E as más vão gerar provações e expiações para todos nós. É óbvio, se o bem gera o bem e o mal gera o mal, consequentemente, o que nós fizermos de mal vai gerar dificuldades para nós, sofrimentos para todos nós, né? Mas as escolhas difíceis também vão levando-nos ao sofrimento, elas também vão acabar nos auxiliando no nosso crescimento, porque não existe experiência sem crescimento. Por mais que nós tentemos estacionar alguma coisa, nós sempre vamos aprender e modificar no nosso comportamento. Nós podemos teimar, podemos querer ficar, podemos protestar, mas alguma coisa nós sempre vamos aprender. E o sofrimento, ele gera crescimento e nós vamos acabando aprendendo. E eu acho que uma das coisas mais importantes que nós temos que aprender é isso.
Se nós estamos passando por um momento difícil, vamos olhar para a nossa vida e ver o que a vida está querendo nos ensinar, né? E como nós todos temos direito de escolha, né, a liberdade, nós vamos acabar aprendendo alguma coisa. Agora, a minha experiência e o meu aprendizado é diferente do outro. Eu posso estar na mesma situação, na mesma sociedade, com as mesmas condições, que a mesma prova para mim vai dar um resultado que a mesma prova para o outro. Tem pessoas que, com todas as condições, elas aprendem de uma determinada forma, diferente da outra. Então, o aproveitamento de cada um é como uma escola. Duas crianças tão inteligentes quanto a outra, na mesma escola, apresentando as mesmas oportunidades, têm aproveitamentos diferentes. Então, nós somos seres humanos, né? Nós somos espíritos em evolução. Cada um com a sua capacidade de aproveitamento daquilo que dá. Então, essa reação que nós provocamos é a reação que nós vamos provocar na nossa vida. Hoje eu estou aqui vivendo uma determinada situação, faço as minhas escolhas. Essas minhas escolhas vão ter uma reação num tempo futuro. Pode ser nessa vida, pode ser na outra. Porque nós não podemos esquecer que nós nem sempre estamos passando por dificuldades que nós provocamos no passado de uma outra encarnação. Nós podemos estar passando por dificuldades ou felicidades, né? Não podemos esquecer isso, que nós fizemos aqui mesmo, nessa vida. Então, às vezes, nós fazemos escolhas no passado que vão nos trazer muito bem no futuro ou muito mal no futuro nessa mesma vida. Mas é importante que nós saibamos que existem consequências que serão geradas para o futuro. Por que é isso que é importante estar bem certo dentro do nosso conhecimento? Porque é muito comum as pessoas falarem de que não existe justiça, que a pessoa que é má sempre vence, né? Nossa, essa pessoa foi má a vida inteira, sempre teve tudo, aí ela foi embora, morreu e ficou por isso mesmo. Onde que está a justiça de Deus? Né? Eu acredito que nós espíritas, que sabemos da reencarnação, sabemos da lei de causa e efeito, não falamos isso. Mas podemos em algum momento ter alguma dúvida. E aí a resposta está aí. Nós não podemos ter dúvida em relação a isso, porque nós sabemos que a justiça de Deus é perfeita. Então, em algum momento vai ter essa reação, boa ou ruim, de acordo com as nossas ações. Agora, e as provas? A prova é a luta que ensina. É como uma corrida de obstáculo. Então, nós estamos sempre testando os nossos limites, aprendendo para que nós possamos ser melhores. E a prova é uma coisa interessante. A gente acha que a prova é só para o espírito culpado. E não é. A prova sempre vai existir. Sempre. Por quê? Porque ela é um teste. Né? Olha, nós já aprendemos isso. Agora eu quero ver se eu aprendo aquilo. Eu quero ver se eu supero isso. Nós só vamos parar de ter prova quando nós formos espíritos perfeitos. Antes disso, não. Né? E eu li uma vez, eu acho que foi em Céu e Inferno, o depoimento de um espírito, em que ele dizia que na última encarnação ela tinha sido pobre, que ela trabalhou numa casa a vida inteira como empregada doméstica. Então ela conta a história dela. Ela tinha passado por várias encarnações onde ela era uma pessoa muito rica. E ela era uma pessoa com uma capacidade de dar muito grande. Então ela fazia muitas caridades, auxiliava muitas pessoas. Então ela já tinha superado e já tinha aprendido a dar. Quando ela já não tinha mais como fazer isso, ela pediu para encarnar como uma pessoa bem pobre. Porque ela falou, eu só vou conseguir testar a minha capacidade de dar quando eu não tiver, né, o que dar.
Será que eu sou capaz de dar? Porque é fácil dar quando tem muito. Não é tão fácil, porque tem gente que não consegue. Mas para ela era. E aí ela reencarnou numa família muito pobre. Ela ficou órfã e foi morar numa casa onde ali ela acabou trabalhando como empregada doméstica de uma família muito rica. A família era muito boa. Como ela morava lá e ela recebeu o salário, ela foi guardando o dinheiro dela. Ela era uma pessoa modesta, ela não tinha como que gastar. Depois de muito tempo trabalhando, a família da casa na qual ela trabalhava faliu, perdeu tudo que tinha. E eles passaram por uma situação difícil. Ela pegou todo o dinheiro que ela tinha e deu para a família e continuou trabalhando naquela casa, servindo aquelas pessoas, dando o dinheiro. Então ela venceu, né, aquela prova pela qual ela estava passando, provando para ela mesma da capacidade que ela tinha de doar. Então, ela já era um espírito evoluído, mas ela quis testar a capacidade dela. Então, nós vamos continuar tendo provas, né, durante muito tempo. Mas por quê? E qual é a diferença, né? Se eu vou lutar a vida inteira e eu venço as minhas dificuldades, qual que é o benefício, então? Eu vou ficar testando a mim, vou sofrendo? Não, porque quanto mais provas eu supero, mais forte eu fico, mais fácil fica passar pelas provas. Como foi fácil para essa mulher dar tudo que ela tinha, continuar trabalhando, para ela era natural, né? Então é isso que acontece dentro de nós, que às vezes nós temos dificuldade de compreender um espírito mais evoluído, mas que nós temos que saber disso, porque no futuro nós seremos espíritos evoluídos, né? Então tem casos que a gente encontra na nossa vida mesmo, como o caso de um jovem, que eu pus isso aqui, que apareceu uma reportagem na televisão, que ele vivia lá no Nordeste do Brasil, não tinha condição de estudar, não tinha escola perto da casa dele, ele andava muitas e muitas léguas, quilômetros, para ele chegar na escola onde ele chegou. Quando ele já tinha terminado o 2º grau, depois desse esforço todo, ele veio para cá, prestou um vestibular e passou em primeiro lugar num dos vestibulares públicos mais concorridos do nosso país. Aí perguntaram para ele, e ele na maior humildade falou: eu estudava, né? Mas você ia muito longe, não era difícil? Era, mas eu queria. Então dava para perceber que era um espírito que já tinha conquistas no sentido intelectual e conquistas no sentido moral, porque ele era muito humilde. E aí a gente pergunta, por quê? Né? Por que será que esse espírito nasceu nessa condição? Nós podemos relatar duas coisas. Primeiro, ele estava tentando recuperar um tempo negligenciado, oportunidades negligenciadas no passado, ou ele estava querendo superar ele mesmo, como eu acabei de dizer. Um espírito que, embora já tenha crescido, ele pede para passar por determinadas provas para ele saber se ele já é capaz, né? E aí, jovens que precisam fazer grandes sacrifícios, enquanto tem jovens que nascem em famílias, às vezes nem abastada, mas normal, média, né, de classe média, e que pode ficar só estudando até mais tarde, os pais podem pagar a escola, e outros que para estudar tem que trabalhar o dia todo e que vai muito tarde para casa. Eu tive uma colega de trabalho, uma pessoa que trabalhou comigo, que ela saía de casa às 6 horas da manhã lá na Praia Azul, para chegar no trabalho antes das 8, levava uma marmitinha, que era resto da janta da noite anterior. Aí ela comia isso na hora do almoço, passava o dia inteiro, ia para a escola sem jantar, já ia da escola, acho que 10, 10 e meia, ela ia chegar em casa mais de 11 horas da noite, que era quando ela ia jantar. E um dia ela falou para mim que quando ela tinha muita fome, ela bebia um copo de água bem cheio, porque aí o estômago dela ficava cheio da hora para trabalhar. A partir daquele dia, eu não sabia disso, a partir daquele dia eu comecei a pôr na geladeira pão, presunto e queijo, e falava para ela, pelo amor de Deus, né, você vai comer antes de sair.
porque a sensação que eu tive foi extremamente ruim de pensar que eu nem sabia que ela passava por isso. Mas como ela, muitos jovens fazem isso, né? E eles passam por isso por quê? Eles pediram para isso, né? E aí nós não temos nem que ficar perguntando isso o porquê, nem dos outros, nem nosso mesmo. E as provas mudam, né? De acordo com que os espíritos vão caminhando e vencendo. Enquanto que para um estudar é uma alegria, para outros estudar é um sofrimento. Que foi o que eu falei, as mesmas vivências para um são diferentes para outro, né? E expiação? Aquelas são provas. E expiação? Expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. É uma contenção temporária da liberdade individual que é necessária para a reeducação do espírito, que melhor utilizando a liberdade que ele tem de escolher, que é o livre-arbítrio, ele reajusta-se a determinações das leis divinas. Então, o espírito, quando ele vem numa encarnação com dificuldade, ele errou muito, ele tem que ser contido. Nós temos livre-arbítrio, faz parte da lei, sem dúvida, mas tem um determinado momento que, para o nosso próprio bem, nós temos que ser contidos. Isso é fundamental. Então, eu queria contar o caso de um tio meu, porque dele eu posso falar. Eu tive um tio com síndrome de Down, desde que eu era pequenininha, e ele foi morar conosco. Eu era muito jovem, pequenininha, adorava, acho que eu tinha muita ligação com ele, e eu sempre gostei muito dele. Ele tinha a paixão por caderno e lápis. Se você desse um caderninho, uma folha, um lápis para ele com uma borracha, ele quase morria de alegria. Se desse uma camisa, um tênis, uma roupa, ele ficava super bravo. Mas qualquer coisa que se referisse a isso. Eu passava o dia inteiro fazendo bolinha, fazendo rabisquinho, essas coisas. E eu me lembro que a gente chegava da escola e falava assim, eu fiz prova. Ele pegava um papel e falava assim, eu fiz prova. Aí a gente chegava no final do mês, ou sei lá, do semestre, e falava, o meu boletim. Ele pegava um papelzinho todo rabiscadinho em casa pra gente. Eu também trouxe o meu boletim. Chegava no final do ano, eu passei. Eu também passei. Olha aqui meu boletim. Então, ele, durante anos eu vi ele fazendo isso, né? Aí ele desencarnou. Depois de um tempo, ele mandou uma mensagem em que ele disse, o meu erro foi na inteligência. Eu precisei ser contido. Mas todos aqueles que estavam envolvidos comigo na minha prova também tiveram responsabilidade sobre os meus crimes. E aí eu fiquei analisando sobre isso. Por que que ele teve que ser contido e todos nós que vivíamos com ele não? Porque para nós era uma prova e para ele era uma expiação. Essa é a diferença de prova e expiação, que é importante a gente compreender. Tanto a prova como a expiação podem ser muito dolorosas, mas o serão mais se o espírito não reconhecer o próprio erro e se revoltar, tiver mágoa contra aquilo. E se ele não souber o valor da dor como instrumento de evolução. Então, dentro da dor, é necessário reconhecer isso. E eu acho que nós espíritas temos uma responsabilidade maior porque nós conhecemos, nós temos a informação. Claro que todas as religiões têm os seus meios e tem pessoas maravilhosas em todas as religiões. Mas se nós estivermos magoados, estivermos com raiva, revoltados, tem uma explicação. Então é necessário que nós tenhamos humildade para reconhecer as nossas dificuldades e a gente possa aliviar assim o nosso sofrimento. E Emmanuel fala que as 3 condições necessárias para pagar ou pagar as consequências das nossas falhas são 3. Primeiro, o arrependimento. Não dá para melhorar se não reconhecermos o nosso erro e falarmos, eu não devia ter feito isso. Gente, arrependimento e não culpa. A culpa é extremamente negativa. Se a gente se arrepender de alguma coisa, nós temos que trabalhar no intuito de falar o que eu posso fazer para resolver isso. Porque a culpa nos joga para baixo. E o arrependimento nos faz refletir para que a gente possa melhorar e corrigir. Isso é fundamental.
Aí, depois do arrependimento, vem a expiação. Depois que nós expiamos aquilo que nós reconhecemos que erramos, aí vem a reparação. Então, nós só vamos conseguir resolver a questão dos nossos erros depois da reparação. Porque o arrependimento, ele vai suavizar as dores da expiação através da esperança, mas só a reparação pode anular o efeito disso, destruindo a causa do nosso sofrimento. Porque quando nós nos arrependemos, nós sofremos, né? Puxa vida, eu não devia ter feito isso. Como que eu fui fazer isso? Né? Bom, então o que eu vou fazer agora? Eu vou passar por aquela situação. O exemplo do meu tio, né? Ele passou por uma expiação. Imagina, 54 anos preso, um espírito inteligente, preso num corpo em que ele não podia se expressar, tentando demonstrar toda a necessidade dele de estudar, de colocar para fora a inteligência dele. Imagina, é um sofrimento muito grande, é uma grande expiação. Mas depois de tudo isso, ele passou para o plano espiritual, ele já reconheceu, ele já mandou falar. Inclusive na carta dele ele fala: recupero a cada dia, cada ano perdido dentro da encarnação que eu tive. Agora terminou? Não, agora ele vai para a reparação. Aqui, a reparação. Provavelmente ele está preparando uma encarnação onde ele vai fazer o quê? Ele vai auxiliar pessoas com as quais que ele prejudicou. São as pessoas que ele prejudicou. Só que é nisso que consiste a reparação, para as pessoas que ele havia feito mal. Mas acontece que tem pessoas que nós já prejudicamos, que já evoluíram, estão muito lá na frente, que já nos perdoaram, não estão nem aí para nós, né? Aliás, estão nem aí não. Muitas vezes elas estão tentando nos auxiliar. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos auxiliar outros que sofrem da mesma condição. Dentro de um livro que eu li também, tinha o caso de um médico que tinha errado com a inteligência. Ele era médico e ele mutilou várias pessoas em nome de pesquisas que ele fazia. Quando ele arrependeu, que ele teve toda a dificuldade, ele reencarnou com o propósito de ser médico e ir para campos de guerra de crianças e pessoas mutiladas e com dificuldade também. É a reparação. Para ele foi imediatamente a reparação. A expiação vai ter? Vai. Um tempo depois vai, porque é isso que vai fazer aliviar a consciência. Não tem como ser diferente. E agora uma coisa que é importante é que nós é o esquecimento do passado. Que nós temos que lembrar que esse esquecimento do passado é importante. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas que têm dificuldade em aceitar a própria vida. E aí ela tem uma necessidade grande de saber do passado. Às vezes tem aquele negócio, como é que fala? Regressão. Pessoa que quer regressão. E existe uma lei, que é a lei do esquecimento. Deus fez essas leis, que são leis naturais. Então, ficar querendo saber dessas coisas da nossa vida passada só nos leva a problema. Por quê? Encarnamos em lares onde os nossos familiares podem ser pessoas que nós prejudicamos. Como que essa pessoa, lembrando disso, vai conseguir conviver conosco? Ou aprender a nos amar e perdoar? Ou vice-versa. Pessoas que nos magoaram, como que nós vamos aprender a amar e perdoar essas pessoas? Então, lembrar que a lei do esquecimento é fundamental para todos nós na nossa encarnação. E a outra coisa que eu queria lembrar é a expiação ou abnegação. Um dia eu estava num centro, a gente estava numa fila para tomar passe, e aí passou uma criança completamente deformada, e uma pessoa que estava perto de mim falou assim: eu fico pensando o que será que esse menino fez na outra encarnação para estar numa situação dessa. E eu fiquei pensando assim, como que nós podemos julgar alguém?
Por quê? Porque existem espíritos que, para o auxílio da humanidade e para a própria evolução, se propõem a reencarnar com doenças difíceis para auxiliar na ciência. Então, como nós podemos saber se espíritos nessa condição estão em expiação ou abnegação? Né? Doação da própria saúde e do sofrimento para que eles possam evoluir. Então, nós nunca podemos julgar. Nunca. Assim como nós não queremos ser julgados. Dessa forma, nós concluímos o quê? Né? Que nós somos os construtores do nosso próprio destino. Tudo que nós vivemos foi aquilo que conquistamos no passado. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Não podemos culpar o outro. E não existe injustiça na lei de Deus. É importante também nós nos lembrarmos disso. No momento que estivermos sofrendo, que tivermos alguma dificuldade, não é injustiça de Deus. Foi aquilo que nós mesmos estamos conquistando no tempo. O que somos hoje é o resultado do aprendizado, com as experiências que nós tivemos, as oportunidades que conquistamos, junto com a misericórdia divina, que essa é grande e nunca falha. Então, não só aquilo que nós conquistamos, a misericórdia divina está lá, nos estendendo a mão. E estamos hoje construindo o nosso futuro, né? Nós estamos hoje aqui construindo o nosso lugar lá no plano espiritual e a outra encarnação que teremos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que estamos fazendo. Portanto, se nós queremos ser felizes, nós devemos pelo menos tentar entender as leis divinas, né? Que foram essas que nós fizemos um apanhado, e procurar enfrentar as dificuldades com coragem e luta, sabendo que fé, esperança e confiança na justiça de Deus é que traz a força que nós necessitamos para enfrentar as dificuldades que nós temos, né? E principalmente para vencer a nós mesmos. Que às vezes nós queremos vencer tanta coisa, mas é a força interior, vencer as nossas dificuldades e as nossas limitações, é que é a coisa mais importante para a nossa encarnação. E é assim, e porque é assim que o segredo das grandes almas, é assim que às vezes nós olhamos para pessoas como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, e pensamos, como que pode? É porque eles já compreenderam, né, aquilo que é a lei da vida. E aí eles enfrentam com resignação os próprios sofrimentos e as próprias faltas. Gente, isso é o que eu queria passar para vocês. Eu agradeço a paciência. Eu não sei nem se eu extrapolei o tempo ou não, porque eu não estou acostumada. E eu acho que compreender o motivo do nosso sofrimento é fundamental para todos nós, para que nós possamos continuar na vida firmes e fortes e aproveitando as oportunidades que nós temos. Muito obrigada a todos.